Alice, como é que é o curso de medicina na França? Porque aqui no Brasil, eu estou vendo aqui o edital, por exemplo, da Uniceplac, que é o Centro Universitário, uma faculdade particular bem tradicional aqui em Brasília. A mensalidade do curso de medicina é R$ 10.941 mensal. Isso é a mensalidade. Isso dá mais ou menos R$ 65.000 por semestre. E isso não tem desconto. Então, assim, é uma coisa complicada para a gente pensar como é que o pobre consegue fazer medicina numa particular. Praticamente é impossível, né? Até mesmo que eu tô olhando aqui, a inscrição para fazer o vestibular nas faculdades de medicina, o valor da inscrição é de R$ 590, ou seja, quase R$ 600 só para poder fazer o vestibular. Então, realmente é uma situação que a gente consegue ver que o pobre realmente ele fica meio que de fora, né, desse sistema. Então, como que explica isso? Por exemplo, lá na França, você está falando que lá não existe, primeiro ponto de diferença, né, que lá na França não tem faculdade de medicina privada, todas elas são públicas, é isso? Se é faculdade. Toda faculdade na França é pública. E não tem um vestibular para cada universidade. Na França tem uma prova no final do ensino médio, que como se fosse um Enem. Aí todo mundo que sai do ensino médio tem que fazer essa prova para poder entrar na faculdade. Aí com o diploma do tipo Enem, como se fosse Enem, a pessoa consegue entrar em qualquer faculdade. Mas assim, se lá na França eu tivesse que pagar, se existisse, igual por exemplo tem a Grande École, são as écoles de economia, não sei o que, Polytechnique, que são particulares. Sim, isso tem que pagar. Então isso tem que pagar, e são custos caros também. Mas assim, não chega a ser proporcionalmente 10.000 euros mensal, né? Não, acho que Não não, mas existe isso. tem que ver cada escola. Tem escolas mais caras mesmo, que é mais de elite. Mas Mas você acha que eu tipo, não tenho noção do valor, assim, mas agora. tipo assim, por exemplo, se tivesse medicina nas escolas lá, tipo igual a economia, se existisse, não existe ainda. E assim, se algum dia na França mudar a lei e passar a existir, você acha que seria também esse valor absurdo assim também? Não sei. E outra coisa interessante, mas eu acho que é difícil para responder agora, que você teria que pesquisar mais, é esse fato da França não ter universidade privada de medicina. Isso, assim, remonta a muitos anos ou já teve algum momento na história, sei lá, antes de 1950, que já teve faculdades particulares? Não, acho Isso é que mais sempre foi pública. desde o Império, Eu desde acho o que sim. Napoleão, Acho que sim. da Revolução Francesa. Interessante. Porque eu acho que lá nos Estados Unidos o sistema deles é parecido com o Brasil também. O André comentou uma vez, né, meu orientador de doutorado, que lá nos Estados Unidos realmente lá ainda chega a ser mais elitizado do que no Brasil, né, os cursos de medicina. Mas tem algumas diferenças também. Parece que lá nos Estados Unidos você não existe faculdade de medicina. É como se fosse uma É uma pós-graduação. pós-graduação, você tem que fazer algum curso, aí depois, tipo em química, biologia, aí você faz uma especialização em medicina. Na França é parecido também, né? Porque você não. Você tem que fazer 2 anos, né? De Não, saúde. você entra direto na faculdade de medicina. Só que no final do primeiro ano tem um concurso para passar no segundo ano. Então, na verdade, meio que todo mundo consegue entrar na faculdade de medicina. Todo mundo que tem o Enem, que saiu do ensino médio. Só que tem vagas limitadas para o segundo ano. Então, quem tira as melhores notas no primeiro ano passa no segundo ano. E Mas no os- primeiro ano de medicina, o aluno ele vê matérias de medicina, vê anatomia, bioquímica, tipo, leis relacionadas com a medicina. E aí, tipo, por exemplo, digamos que ele não consegue passar em medicina. De acordo com a nota dele, ele vai escolhendo os cursos mais concorridos. Por exemplo, assim, se ele não conseguiu medicina, mas ele tirou uma nota muito alta, ele pode pegar odontologia, por exemplo, farmácia. Aí se a nota for caindo, a nota é muito fraca, aí pega fisioterapia, aí a nota mais fraca ainda, pega tipo Não psicologia, tem como é que disso é? não. Na faculdade que eu fiz, em Rennes, na minha época,
Dentro da mesma faculdade tinha medicina, odontologia e um curso aqui, eu não sei se tem aqui, mas de parteira. Tipo, não chega a ser enfermeira, mas é uma enfermeira especializada para ganhar bebê, assim, para assistir. Então só tinha esses 3 cursos. Então, por exemplo, tinha 1000 pessoas no primeiro ano de medicina. Tinha que até dividir em 3 anfiteatros para todo mundo poder sentar. Aí o professor ficava em um dos anfiteatros e os outros tinha transmissão ao vivo. Aí, por exemplo, acho que tinha tipo 100 vagas para medicina no segundo ano. Então, 100 primeiros dos 1000 ia para medicina. Aí depois que tinha 50 vagas para odontologia, então os 50 próximos iam para odontologia e os 50 próximos iam para esse curso de parteira. Os outros tinham a possibilidade de fazer mais um ano de medicina e se a pessoa não passou, depois de 2 anos, não tem mais opção. Tem que fazer outra faculdade, mas não pode mais fazer medicina. Então, mas esse parteiro era a nota menor dos que estariam aprovados, então. Sim. Entendi. Só que tem outras faculdades que não tem esses cursos. Aí isso tem que ver em cada faculdade. Em cada cidade tem programas diferentes. E na França, o curso de farmácia é tão difícil quanto medicina. É a mesma coisa. A pessoa só pode tentar 2 vezes farmácia. Se não passar, não faz nunca mais. Mas o de medicina é mais concorrido um pouco do que farmácia também, né? Sim, mas chega farmácia ele tem um conceito maior do que aqui no Brasil. E as duas são públicas lá? Sim. Farmácia. Todos os cursos de saúde são públicos? Uhum. E o aluno não paga nada pra fazer? A gente paga uma mensalidade, mas é um valor simbólico por ano. Para pagar a taxa de inscrição, para pagar coisas da biblioteca, para poder pegar os livros, essas coisas. Mas comparando assim com o que você conhece do Brasil e da França, assim, qual que você acha que é mais justo? O sistema? Da França, com certeza. Você acha que lá é mais justo? Sim. Mais democrático? Uhum. Você acha que o pobre tem mais chance de conseguir medicina lá do que no Brasil? Sim. Por quê? Porque, primeira coisa, a faculdade é de graça. Assim, de graça tem um valor simbólico, mas quem tem pais que não recebem um salário muito, muito elevado, acho que tem um patamar, tem que ver qual é o mínimo. Mas o governo paga a inscrição deles, então eles não têm que se preocupar com nada e ainda recebem uma bolsa. Só que, claro que tem critérios, né? A pessoa que recebe bolsa não pode reprovar mais de 2 vezes. Tem toda uma regra, um regulamento lá. Mas essas bolsas do Brasil, você não acha que ajuda não o pobre? Tipo, por exemplo, o FIES, o ProUni, cotas raciais para pobre, mas escola para pública. medicina, se a pessoa não vem de uma escola boa, não tem nenhuma chance assim, de concorrer a vestibular. E outra coisa, aqui no Brasil, cada universidade tem um vestibular diferente. Na França não, na França você tem um diploma final do ensino médio, tipo, equivalente ao Enem, você pode concorrer a qualquer faculdade do país. Mas o Brasil está tentando fazer isso com o Enem, né? Mas ainda está limitado. Mas você acha que se o Enem se tornar realmente um sistema único de acesso à universidade pública, acho que aí vai você acha que melhora chance, a democracia? Sim, acho que sim. Aí tem que acabar com o PAS, por exemplo, na UNB, né? Que é um sistema próprio da UNB, o vestibular tradicional. De muitas universidades tem a FUVEST em São Paulo. A maioria das universidades públicas tem o vestibular tradicional deles. Então, na sua opinião, você acha que tinha que acabar com tudo isso e colocar unicamente o acesso via Enem? Acho que seria mais, talvez, democrático, não sei, mais justo. Só que eu acho difícil